Muito bem, continuando isso na Beitá, a gente está na Yutet Amud Bet, na segunda linha, fala para a gente agora, Ve'ana Itanai, Ke'ana Itanai. A gente viu no Amud anterior uma discussão, se Nedarim ou Nedavot, Krevim Be'om Tov ou não. Ou seja, se eu fiz uma promessa, vou trazer para o Beit HaMikdash um Korban Shlamim. Se eu posso fazer isso no Yom Tov ou não, porque não é uma obrigação. Então, já que não é uma obrigação, talvez eu tenha que fazer isso em Rola Moed, ou talvez não. Já que no fim eu vou comer parte desse Korban também parte da carne vem para mim, então igual eu posso fazer shkita em casa, posso levar um animal de Korban no Beit HaMikdash. Então tinha essa discussão entre os Tanaim, então a gente encontra isso como uma discussão clara na própria Braita. A gente trouxe Braitas diferentes que discutiram em relação a isso, então a gente encontra essa discussão em uma Braita só. Detalhe, está escrito na Braita o seguinte, é proibido trazer Korban Todá em Pesach, porque tem Hametz, Korban Todá era um Korban que alguém passou por uma situação difícil, ele vem agradecer a Kadosh Baruch que ele saiu disso, que ele se salvou, ele traz um Korban chamado Korban Todá, e junto com isso ele trazia 40 pães. Parte desses pães são matzá, partes desses pães são Hametz. Não posso trazer esse korban em Pesach, porque tem Hametz, eu não posso fazer Hametz em Pesach. Velo ba'atzeret mipnei Yom Tov, também não posso trazer korban todá em Shavuot, atzeret é Shavuot, porque Shavuot é Yom Tov, e korban todá é uma nedavá, é um neder, é algo que eu decidi dar, não é uma obrigação. Então a gente vê daqui claramente já a primeira opinião, que nedarim e nedavot não são feitos no Yom Tov. Mas se quiser trazer em Sukkot, em Rola Moed de Sukkot, não tem problema nenhum. Essa é a primeira opinião de Tanakama. Rabi Shimon diz o seguinte, Arei Omer Bechag HaMatzot, Bechag HaShavot, Bechag HaSukkot. O Pasuk conecta os três Hagim. Está escrito Bechag HaMatzot, Bechag HaShavot, Bechag HaSukkot. Daqui aprende Rabi Shimon, Kol Sheba Bechag HaMatzot, tudo que eu posso trazer em Pesach, Ba Bechag HaShavot, Bechag HaSukkot. Posso trazer em Shavuot e trazer em Sukkot. Vekol Shelo Ba Bechag HaMatzot, e tudo que não pode ser trazido em Pesach, em No Ba Bechag HaShavot, Bechag HaSukkot. Não posso trazer em Shavuot e em Sukkot. Parece daqui a priori, a gente vai mais para frente que não é exatamente assim, mas parece que de acordo com o Rabi Shimon, Korban Todá, que eu não posso trazer em Pesach porque tem Hametz, não posso trazer também em Rola Moed de Sukkot. A gente vai perguntar qual o problema, e vamos entender ele diferente, mas a priori é isso que o Rabi Shimon falou. O que eu posso trazer em Pesach, eu posso trazer nos outros. O que eu não posso trazer em Pesach, não posso trazer em Hag nenhum, vou ter que trazer fora do Hag. Rabi Elazar Rabi Shimon fala, Mevi Adam Todato Bechag HaSukkot, ויוצא בידי חובתו משום שמחה, ואין יוצא בה משום חגיגה. Rabi Elazar fala o seguinte, eu posso trazer Korban Todá em Sukkot. A priori ele está falando de Yom Tov, ou seja, Rabi Elazar fala, eu posso trazer um Korban Todá em Yom Tov de Sukkot. Então aqui a gente encontra já a segunda opinião, que diz que Nedarim ou Nedavot podem ser trazidos no Yom Tov. Então, de acordo com Rabi Elazar Rabi Shimon, posso trazer um Korban Todá em Yom Tov de Sukkot. Só que ele fala que tem um porém aqui importante, tem duas mitzvot nos Hagim. Nos Hagim tem mitzvah de trazer Korban Hagigah e tem mitzvah de lismoach, de se alegrar. Korban Hagigah eu preciso trazer de dinheiro próprio, não de uma obrigação. Então, se eu tenho, por exemplo, um Korban Hatat que eu tenho que trazer porque eu fiz algum pecado, é uma obrigação minha. Isso não pode servir de Korban Hagigah. Korban Hagigah tem que pegar dinheiro de Hulin, dinheiro que eu tenho sobrando, e trazer um Korban. Então, se eu faço um Korban Todá, que é uma coisa que eu recebi sobre mim mesmo de trazer, eu não posso usar esse Korban como Korban Hagigah, porque Korban Hagigah tem que vir de um dinheiro liberado, não de um dinheiro que eu tenho obrigação. Mas tem mitzvah de simcha, tem mitzvah de comer carne nos hagim e de lismoar. Se eu trouxe um korban todá, eu comi a carne, eu cumpri a mitzvah de simcha. Então, mitzvah de simcha eu cumpri com esse korban, mas a mitzvah de hagigah, de trazer um korban no Beit HaMikdash, não cumpri, porque tem que ser dinheiro de Hul. Certo? Então, a gente já encontrou aqui as duas opiniões, se eu posso trazer Nedarim e Nedavot Yom Tov ou não. De acordo com o Tanakama, não pode, por isso o Korban Todá não pode ser Yom Tov Sukkot, em Rola Moed sim, mas no Yom Tov não. E de acordo com o Rabi Elazar e Rabi Shimon, posso trazer Korban Todá em Yom Tov de Sukkot, porque Nedarim e Nedavot são feitos no Yom Tov. Já encontramos essas duas discussões, agora a gente vai tentar entender a Braita um pouquinho melhor. Amarmar. Foi dito na Braita em cima que eu não posso trazer Korban Todá em Pesach porque tem Hametz. Para uma pshita, óbvio que com a dúvida, não precisava nem falar.
Amaravada Breidravitzak, Vamrilar Rashun Barava, Acha Bearba Saraskinan. Explica Ravada Breidravitzak, não. O que a Braita quer dizer, obviamente em Pesach eu não posso trazer porque tem Hametz, eu não tenho como ter Hametz, óbvio que eu não posso trazer Hametz no Beit HaMikdash. O Hidush aqui é que mesmo Erev Pesach, no dia 14, Pesach é no dia 15, certo? Quando vira de 14 para 15, quando anoitece. Mesmo no dia 14 de manhã, não posso trazer Korban Todá. Vekassavar, por quê? Porque Korban Todá, os pães do Korban Todá têm que ser comidos no próprio dia, certo? Então, se eu trago na segunda-feira, eu tenho que comer os 40 pães até o fim do dia. Então, eu vou chamar um monte de gente, vou contar toda a história, distribuir pão para todo mundo e acabou com o pão. Mas Erev Pesach, a proibição de comer Hametz é na metade do dia, não só no fim do dia. Então, se eu trouxer Korban Todá Erev Pesach, de manhã, no dia 14 de manhã, eu vou ter que comer esse pão até a metade do dia, e muitas vezes não dá tempo. Então, parte desse pão vai acabar sendo passur, vai ser proibido, e vou ter que jogar ele fora. Então, meio que vou estar causando indiretamente que esses pães sejam jogados no lixo. Não pode. Por isso, o Hidush da Braita é que Korban Todá não pode ser trazido mesmo Erev Pesach, não só em Pesach, Pesach é óbvio que tem Hametz, mas mesmo Erev Pesach, que na teoria eu poderia comer ainda, já que eu vou poder comer somente até a metade do dia, não vou ter o dia inteiro para comer, eu meio que posso estar causando com que os pães sejam jogados fora, queimado, então eu não posso fazer isso, certo? Esse é o motivo porque acho que Ashkenazim não fazem Mismor Todá, também Erev Pesach, certo? Porque não posso trazer Korban Todá. Também não posso trazer Korban Todá em Shavuot, porque Yom Tov, essa é a primeira opinião. Kassavar, daqui a gente vê. Nedarim Nedavot, tem que escrever em Yom Tov. Não posso fazer Nedarim Nedavot no Yom Tov, tenho que fazer isso em outro dia. Mas em Sukkot eu posso trazer Korban Todá. Eimat, quando? Se for no primeiro dia de Yom Tov, a gente já falou que em Shavuot não pode, porque é Yom Tov. Então, como de repente em Sukkot pode? Então não. Quando ele disse Sukkot, ele quis dizer Rola Moed de Sukkot. Yom Tov de Sukkot é proibido, porque Korban Todá é um neder, é uma nedavá, é um presente, não é uma obrigação. Eu que decidi dar. No Yom Tov não pode fazer, mas Rola Moed eu posso. Essa era a primeira opinião. A segunda opinião diz o seguinte, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, na segunda opinião trazida na Braita, ele falou o seguinte, Arei Omer Bechag Matzot Bechag Shavuot Bechag Sukkot. O Pasuk conectou os três Hagim para nos ensinar כל שבא בחג מצות בא בחג השבועות בחג הסוכות, וכל שלא בא בחג המצות ואינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות. O Passuco conectou os três hagim para dizer o que pode ser trazido em Pesach é trazido nos outros, o que não, não. Aparentemente, pelo que a gente entende das palavras dele, eu não posso trazer Korban Todá em Rola Moed de Sukkot. Igual Korban Todá não pode ser trazido em Pesach, porque tem Hametz, eu não posso trazer em Rola Moed de Sukkot também. Matkifla Rabizeira, a pergunta Rabizeira, peraí, como assim? Ashta salutem mesaltinan. Eu posso cortar árvores em Rola Moed. Se eu preciso de madeira, eu posso cortar árvore em Rola Moed para fazer uma fogueira para me esquentar. Nedarim, Nedavot, Ibai, não posso fazer Korban? Óbvio que eu posso fazer Korban. Óbvio que em Rola Moed de Sukkot eu posso trazer um Korban. Qual o problema? Amarabai, por isso explica Abai, ve a cravar com o pligue deixarem. Trazer o Korban, todo mundo concorda que pode. Quando Rav Shimon vem falar que Pesach, Shavuot e Sukkot são conectados, ele não está falando que já que eu não posso trazer Korban Todá em Pesach por causa do Hametz, não posso trazer também em Sukkot. Óbvio que pode trazer Korban em Sukkot. Posso fazer Korbanot em Sukkot. No Yom Tov tem discussão, mas Rola Moed de Sukkot todo mundo concorda que é permitido. Que pligue lemika malei bebal teachet. A discussão é outra aqui. A discussão é a seguinte, alguém que fez uma promessa, eu vou trazer um Korban. Ele fez uma promessa, tem uma proibição da Torá chamada Bal Teachet, em que ele não pode demorar demais. Quando alguém promete fazer um Korban, ele não pode demorar demais para cumprir essa promessa. Agora, o que é demorar demais? Aqui discutiram na Braita. Tanakama Savar, o que significa demorar demais? Shalosh regalim amarachman, afilo shelok sidran. Se passou 3 regalim, passou 3 hagim, passou Pesach, Shavuot e Sukkot, transgredir a proibição. Então, alguém que prometeu no dia em Purim, certo? Em Purim ele prometeu trazer um Korban, se chegou Sukkot ele não trouxe, transgrediu a proibição de Baal Teacher, demorou demais. Se ele prometeu no meio de Sfirat HaOmer, passou Shavuot, Sukkot e Pesach, transgrediu a proibição. Se logo depois de Sukkot, entre Shavuot e Sukkot, em Tisha B'Av, ele prometeu trazer um Korban, chegou Sukkot, Pesach, Shavuot, passaram 3 Hagim,
transgrediu a proibição de Baal Teacher. Essa é a opinião de Tanakama. Rabi Shimon Savar que Sidranin, Shelo que Sidranro. Rabi Shimon entende não. Está escrito na Torá, Bechag HaMatzot, Bechag HaShavot, Bechag HaSukkot, em ordem, para me dizer que eu só transgrido a proibição de Baal Teacher, de demorar para trazer um korban, caso passem os 3 Hagim em ordem. Então, se eu prometi em Purim e passou Pesach, Shavuot e Sukkot, transgredi a proibição. Mas se eu prometi durante Sfirat HaOmer trazer um korban, passou Shavuot, Sukkot, não fiz Baal Teacher. Chegou Pesach, também não fiz Baal Teacher. Eu só vou transgredir a proibição de Baal Teacher depois que passar Pesach, Shavuot e Sukkot em ordem. Então, se eu prometi trazer um korban em Sfirat HaOmer, entre Pesach e Shavuot, eu só vou ter que trazer korban depois que passar Shavuot, Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot. Preciso de 3 Hagim em ordem. Rabi Elazar Rabi Shimon Omer, e Rabi Elazar Rabi Shimon é a última opinião, certo? Que foi trazida no fim da Braita. O que ele diz? Ele diz o seguinte: Mevi Adam Todato Bechag HaSukkot. Pode trazer korban em Sukkot. Eimat, quando ele está falando, Ilema Becholosh Shel Moed, se ele vem falar que eu posso trazer korban Todá em Rola Moed, aí não está na cama. É isso que está na cama falou. Ela Beyom Tov. Então não, Rabi Elazar Rabi Shimon, que falou que eu posso trazer korban Todá em Sukkot, ele quis dizer em Yom Tov. Vekassavar Nedarim Nedravot que ele Yom Tov, porque ele souber, ele sustenta que Nedarim e Nedavot são feitos no Yom Tov. Ponto, certo? Então, essa discussão que a gente tinha lá em cima, se Nedarim e Nedavot são feitos no Yom Tov ou não, tá na cama falou não, pode ir no Chol Moed Sukkot, mas não em Yom Tov, e Rabi Elazar Rabi Shimon permitiu. Pergunta a Gemara, mas na Chag HaSukkot na Rabi Elazar Rabi Shimon, pergunta a Gemara, de acordo com Rabi Elazar Rabi Shimon, que ele permite trazer korban Todá, Nedarim e Nedavot no Yom Tov, porque ele falou justamente Sukkot, poderia ter dito Shavuot, porque ele falou, não, pode trazer em Sukkot, não tem problema nenhum. Fala de Shavuot, porque ele escolheu falar de Sukkot, a priori não tem diferença, Yom Tov é Yom Tov. Pesach ele não falou porque Pesach é Hametz, mas Shavuot e Sukkot, os dois são válidos, porque ele falou justamente Sukkot. Responde a Gemara, Rabi Elazar Rabi Shimon letamei detanya. Ele segue a opinião em outro lugar, que ele diz o seguinte: Rabi Shimon Omer, lo yomar Chag HaSukkot shebo katuv medaber, lama neemar lomar shezeh acharon. Rabi Elazar Rabi Shimon Omer, lomar shezeh gorem. O que ele falou justamente em Sukkot é por causa da halachá que ele diz com relação a Baal Teacher que a gente viu antes, certo? A proibição de demorar para trazer o korban. Que está escrito na Braita é o seguinte: de acordo com Rabi Shimon, o Pasuk falou Bechag HaMatzot, Bechag HaShavot, Bechag HaSukkot, para ensinar que somente se passou Sukkot, ou seja, passaram os 3 Hagim, em ordem, eu transgrido a proibição de Baal Teacher. Pesach, Shavuot e Sukkot. Sukkot era o assunto do Pasuk. Isso que o Pasuk repetiu de novo, Pesach, Shavuot e Sukkot, vem dizer que Sukkot tem que ser o último. Só transgride a proibição de Baal Teacher quando passa Pesach, Shavuot e Sukkot em ordem. E Rabi Elazar Rabi Shimon entende por que a Torá falou justamente Sukkot, se esse já era o tema do Pasuk, porque ela repetiu Sukkot, Lomar Shezeh Gorem, para dizer que não, cada Hag por si só, se eu não trouxe o Korban, eu sou Hayab. Então, de acordo com o Rabi Elazar Rabi Shimon, se eu prometi uma coisa, trazer um korban antes de Sukkot, chegou Sukkot e não trouxe o korban, eu transgredi a proibição de Baal Teacher, certo? Se passou um Hag somente, já tem Baal Teacher. Só explicando um pouquinho melhor, tem mitzvah de aliar a regra, tem mitzvah de ir nos Hagim para o Beit HaMikdash. Em Pesach, Shavuot e Sukkot, toda a missão se juntava em Yerushalayim no Beit HaMikdash. Agora, fala Rabi Elazar Rabi Shimon, olha, você já veio até aqui, traz o korban que você prometeu. Certo? Você prometeu trazer um korban? Tá bom. Chegou Sukkot, você veio até o Beit HaMikdash, já traz o korban, o que você está enrolando? Então, Baal Teacher é mesmo com um Hag. As outras opiniões, aprendendo do Pasuk, não, você tem 3 festas, ou 3 festas em ordem, mas de acordo com o Rabi Elazar Rabi Shimon, um Hag já é proibido. Então, isso que ele pegou justamente Sukkot e falou, olha, se chegou Sukkot e você não trouxe o korban, você transgrediu a proibição de Baal Teacher, se você tivesse prometido alguma coisa. Veio Tzeba Mishum Simcha, veio Tzeba Mishum Chagigar. Rabi Elazar Rabi Shimon falou, olha, alguém que traz korban Todá em Sukkot, ele cumpre a mitzvah de Simcha, de comer carne, na hora que ele come esse korban, ele fez a mitzvah de Simcha, mas mitzvah de Chagigah, que é a mitzvah de trazer um korban em Hagim, isso não é válido, ele precisa trazer um korban à parte, não algo que ele já é obrigado a trazer por si só. Fala Gemara Pshita, davar shebachová. O Perunamara fala, é óbvio, Korban Hagigah é uma obrigação. Todo Am Yisrael tem mitzvah de trazer Korban Hagigah nos Hagim. Vechod davar shebachová inobaila minachulin. E Korban Chová, algo que eu tenho a obrigação de trazer, eu preciso pegar dinheiro de Hulin, dinheiro que é meu, particular, e trazer o Korban. Não posso usar o Korban Todá
que eu estou trazendo como pagamento pelo Korban Hagigah. Não posso pagar o Korban Hagigah com algo que é Kodesh já. Precisa ser algo que é Hulin. Então, óbvio que não serve. Fala Gemara לא צריכה בהפגה דפריש. Mesmo que na hora que ele estava fazendo o Korban Todá não é uma obrigação, mas ele recebeu sobre si mesmo a obrigação. Então, mesmo que na hora de fazer o Korban Todá, ele falou, olha, não tenho obrigação de fazer Korban Todá, mas eu quero fazer. E eu quero fazer Korban Todá com a condição de que ele vai valer como Korban Hagigah, mesmo assim não é válido. Que debai mineira Shimon ben Lakish mirabe Yochanan. Como Shimon ben Lakish perguntou para Rabi Yochanan, Almer arei alai todá vetze bai de Hagigah. Alguém fala, olha, eu estou recebendo sobre si mesmo a obrigação de trazer um Korban Todá. E esse Korban vai valer como Korban Hagigah. Ou, por exemplo, ele falou, Areini Nazir, eu vou ser Nazir, Vagaleach mimot Maser Sheni, e para pagar o meu corte de cabelo como Nazir, eu vou usar dinheiro de Maser Sheni, que é Kodesh, mal, vale ou não vale a condição? Amarlei Nadur vem no Yotze, Nazir vem no Megaleach. Respondeu Rabi Yochanan, o Neder valeu, a promessa de trazer um Korban Todá valeu, e não vale para Korban Hagigah. Isso que ele condicionou, que o Korban Todá vai valer como Hagigah, não vale. Isso que ele condicionou ser Nazir, com isso, com o fato de que ele vai pagar o corte de cabelo com dinheiro de Maser, também não é válido, certo? Então, quando Rabi Shimon falou que alguém que traz Korban Todá em Sukkot, isso vale de Simcha, mas não de Hagigah, é mesmo que ele tinha intenção de que esse Korban Todá valha por Korban Hagigah, ele falou isso quando ele decidiu dar o Korban, mesmo assim não é válido, ele tem que trazer um Korban à parte. Paramos por aqui.